Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje eu tô com mais um vídeo aqui direto dos Emirados Árabes para mostrar um carro que foi o meu companheiro aqui em quase 200 quilômetros de viagem entre Dubai e Abu Dhabi. E esse carro é o Chevrolet Spark. É um hatch compacto aqui da Chevrolet que ficaria numa posição teoricamente abaixo do Onix, mas como ele é um carro muito focado aí em mercados evoluídos, né, um carro que é vendido na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Oriente Médio, ele acabaria sendo um carro um pouquinho mais caro do que o Onix que a gente tem no Brasil. Bora conhecer aqui um pouquinho mais sobre ele. Bom, como eu tinha falado para vocês, o Chevrolet Spark ele é um carro subcompacto, né? Um hatch subcompacto. Aquele ali, inclusive, olha, é a geração antes do facelift, então legal que aqui eu consegui parar um do lado do outro, então dá para ver o que evoluiu no carro ali nos últimos anos. Mas voltando aqui para o Spark atual. Ele é um carro que tem dimensões mais ou menos parecidas com o que a gente encontra no Mobi, mas aqui ele é um pouquinho mais longo, né? E é perceptível como ele é um carro mais longo, olha. O entre-eixos é bem longo, ele tem um jeito um pouquinho mais esticado, mas aqui no porta-mala ele sofre bastante. Vou aproveitar então, né? Vou abrir o porta-mala aqui para mostrar para vocês. Ele é um micro porta-malas. Me lembra bastante o porta-mala do Mobi mesmo, e até mesmo do meu Swift também, que é um carro bem pequeno. Então realmente bem pequeno. E uma coisa curiosa, né? Repara, ele não tem aquelas garrinhas aqui, olha, para segurar a tampeta. A tampeta é uma tampeta fixa aqui, ela fica sempre parada no mesmo lugar. Esquisito, né? Mas beleza. Chevrolet Spark aqui, pouco espaço no porta-mala. No banco de trás, né? Primeiro aqui para você abrir, você precisa de puxar aqui, olha. Não tem uma maçaneta propriamente dita, é uma maçaneta escondida. E o espaço aqui para minha perna. Eu tenho um dedo e meio de distância para o banco da frente. Então tem um espaço bom aqui atrás. O túnel central aqui também não é muito alto. Então o aproveitamento do espaço interno aqui é até aceitável, né? Mas não é muito bom e perde, inclusive, provavelmente para os nossos subcompactos. Mas o que eu gostei aqui desse carro? É o que a gente encontra aqui na frente. É um painel bem bonito. Eu achei ele moderno, bonitinho, bem legal, bem legal. Ele tem um jeito um pouco diferente do que a gente tem na maioria dos carros do Brasil, né? Então tem um jeito bem Chevrolet autêntico, né? Não é um Chevrolet de origem chinesa como tem acontecido em várias partes do mundo. Mas os materiais são todos muito simples, olha. Plástico duro, plástico duro, plástico duro, mas já tem alguns equipamentos, né? Então vidro nas 4 rodas, retrovisor elétrico, tem os controles aqui do som no volante, não tem central multimídia, só um som convencional nessa versão, ar-condicionado e o câmbio automático. Esse carro aqui tem câmbio automático. Vou mostrar ali um pouquinho mais para vocês agora. O carro pode até ser pequeno, mas o motor não é. A gente está falando aqui de um motor 1.4 litros ligado a uma transmissão automática do tipo CVT. Achei o desempenho dele muito legal e é significativamente melhor tanto do que o nosso Onix ali com motor 1.4 e câmbio automático de 6 marchas, né? Obviamente, um carro mais leve. Como também ele é melhor do que os seus concorrentes aqui nos Emirados, né? Então, eu tive a oportunidade de dirigir o Mitsubishi Atrage, que também é um subcompacto, né? Porém um sedã, e é um carro que tem um desempenho é bom, não é ruim não. Mas o motor 1.2 dele não consegue empurrar com a mesma vitalidade aqui do 1.4 do Spark. E ainda falando ali do Mirage, né, que não tinha sido um carro que eu gostei de jeito nenhum, inclusive quando o vídeo saiu aqui no canal, eu falei que foi o pior carro que eu já dirigi aqui na minha vida, mas a verdade é que o Spark é um carrinho bem bacana. Então bora lá pra dentro e vou contar um pouquinho mais sobre como que é a sensação de dirigir esse subcompacto aqui da Chevrolet. Então bora lá dar uma volta agora no Chevrolet Spark. Apesar de ser um carro bem completinho, chave presencial a gente não tem aqui nessa versão. E bora! A primeira sensação que eu fico aqui, né, de dirigir esse carro, é como que ele é um carro de construção robusta. O que eu quero dizer com isso? Ele claramente não é um carro barato.
um carro feito com partes baratas, feitos com partes simples. Ele é um carro que tem um certo cuidado aqui na construção e isso fica muito aparente na hora que você está dirigindo aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês verem o desempenho. É legalzinho, óbvio, não é um carro esportivo, né? Longe disso. É um carro automático, com câmbio CVT e tudo mais. Mas eu achei o desempenho dele mais do que suficiente. E é legal como que o funcionamento desse CVT, ele tenta constantemente simular marchas. Então isso faz com que ele não tenha aquele jeito esquisito que o câmbio CVT às vezes tem, de parecer um pouco melado, né? Óbvio, na hora que você arranca, ó, ele demora para responder e tudo mais. Mas tudo bem, não chega a ser um problema. Direção do carro, ela é bem precisa, a suspensão não é uma suspensão macia, mas ao mesmo tempo é uma suspensão confortável, muito bem ajustada. E para falar a verdade, viu? Esse carro aqui foi um dos melhores carros que eu dirigi aqui nos Emirados, né? Hoje é meu último dia de viagem, não sei, provavelmente esse aqui não vai ser o último vídeo a sair no canal, mas eu fiquei impressionado pelo tamanho, pelo preço e tudo mais, como que é um carro realmente muito gostosinho de dirigir. Eu tive a oportunidade de pegar a estrada com ele, né? E aí algumas das impressões, né, que eu tive aqui dirigindo na cidade, ou então aqui dentro do autódromo de Yas Marina, mas algumas impressões que eu tive na estrada são diferentes dessas situações aqui, mais de baixa velocidade. E o que eu percebi? Primeiro, o isolamento acústico do carro não é muito legal, então você percebe muito barulho de fora, barulho de vento e coisas do tipo. Segundo ponto, ele é um carro um pouquinho instável na estrada. Não que ele não seja um carro perigoso ou qualquer coisa desse tipo, mas por ser um carro muito pequeno, muito leve, é normal que na hora que você passa na estrada um caminhão um pouco mais rápido do seu lado, alguma coisa desse tipo, ele vai dar aquela balançadinha meio esquisita, né? E tudo bem, eu acho que os outros carros subcompactos que vendem no Brasil também fazem isso, principalmente pensando que as estradas aqui que eu peguei com ele tem velocidade máxima de 140 km por hora, né? Então acaba que tudo fica um pouquinho mais exagerado do que as nossas estradas brasileiras, que dificilmente passam de 100 km por hora e geralmente estão ali na faixa dos 80 km por hora, né? Tem até algumas de 120, mas a maioria está ali na faixa dos 80. Falando sobre freio e acelerador, sensação muito boa, o acelerador é bem responsivo, bem modulado, o freio também bem responsivo, bem modulado. Cara, toda a sensação de dirigir esse carro é muito boa mesmo. É a sensação de você estar dirigindo um carro maior, né, de uma categoria muito mais premium do que de fato ele é. E vou chegar aqui num comentário que essa sensação me parece bastante com a sensação de dirigir o Volkswagen Up, que também é um carro que quando chegou no Brasil foi muito elogiado por essa característica, né, de apesar de ser um carro pequeno, um carro compacto, ele tem toda uma construção, uma sensação de dirigir de um carro maior. Óbvio, tem as suas limitações, tem pouco espaço, ele balança na estrada, ele pega mais vento. É um carro mais barato, mas ainda assim um projeto muito legal. Bom, e assim como eu acabei de falar aqui no vídeo, né, a avaliação do Spark eu gravei em Yas Marina, que é exatamente onde fica o autódromo do Grande Prêmio de Abu Dhabi. E bom, além da avaliação, eu também tive a oportunidade de dirigir 3 carros na pista. E os 3 modelos que eu escolhi foram o Caterham, que é um protótipo, né, baseado ali no antigo Lotus 7. Eu dirigi também o Aston Martin GT3, uma das experiências mais malucas na minha vida, um carro realmente muito rápido. E por fim, eu tive a oportunidade também de dirigir um UTV, um Polaris, né, numa pista de drift. Todas essas experiências ainda não saíram no canal, mas se inscreve, coloca o seu joinha que em breve a gente vai colocar aqui também. Bom, bora voltar ali para a volta com o Spark. E comparando com o Onix, né, o que eu reparei aqui que chama muita atenção aqui no Spark? Primeiro, o visual dele aqui do interior é totalmente diferente do Onix, né, tem uma filosofia muito mais próxima do que a gente encontra em carros americanos da Chevrolet, nos SUVs americanos, né, e até em alguns sedãs. Ele é um carro bem mais estreito que o Onix, né? Ele é um carro muito menor do que o Onix, muito menos porta-mala, muito espaço traseiro. Mas, novamente, construção muito mais premium, muito mais bem acabada do que o Onix. Gostaria de poder falar para vocês também sobre o consumo de combustível.
mas esse carro não tem essa opção no computador de bordo. Então, é um carro econômico, é um carro que vai fazer, segundo os números aqui do Inmetro dos Emirados Árabes, algo na faixa dos 20 km por litro, mas óbvio que você não consegue falar que ele faria 20 km por litro no Brasil, porque aqui, olha, vocês estão vendo essa estrada que eu estou dirigindo? Isso aqui não é uma estrada, isso aqui é uma avenida, 80 km por hora, livre, asfalto perfeito, quase não tem sinal. Então uma condição de direção muito diferente do Brasil, e por isso o consumo daqui acaba que não pode ser traduzido aqui para o consumo brasileiro de 1 para 1, né? É necessário você levar outros aspectos em consideração. Então é isso, pessoal. Esse é o Chevrolet Spark. E para falar a verdade, se o Mitsubishi atrás foi um carro que me deixou com um gosto muito ruim na boca, a impressão que eu tive aqui do Spark foi exatamente o contrário. Eu gostei bastante desse carro. No final das contas, eu não sei se ele faria sucesso no Brasil. Ele não é um carro barato em qualquer outro mercado. Aqui nos Emirados Árabes, ele não é mais barato do que os seus concorrentes. E na hora que a gente fala do Brasil, ele provavelmente seria um carro mais caro do que o Onix de entrada ali com motor 1.0. Até quando a gente fala aqui desse carro com, sei lá, com motor 1.0 e câmbio manual, ele ainda assim seria mais caro que um Onix. Então, como o brasileiro gosta de espaço, como o brasileiro compra carro por metro, eu acho que o Spark, infelizmente, não teria espaço no nosso mercado. Ainda assim, uma experiência muito legal dirigir ele e realmente dá um gostinho de o que o mercado dos subcompactos oferece em outros países. Que eu acho que a gente até chegou perto disso com o Volkswagen Up, mas a gente nunca mais, provavelmente, vai ter um carro desse mesmo nível. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de dirigir aqui o Spark. Sei que é um vídeo um pouco mais curto do que as nossas avaliações tradicionais aqui do canal, então se ficou alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários, bora bater um papo, bora falar um pouco mais em profundidade aqui sobre o Spark, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, seja de uma avaliação do Brasil ou em mais um vídeo aqui direto dos Emirados Árabes. Tchau, tchau! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.